que eu não tinha levado a sério, né? Enfim. E aí, semana passada, a gente teve um encontro, aliás, semana retrasada, a gente teve um encontro com amigas, e aí ela tocou no assunto novamente. Aí eu falei assim, por que não, né? E aí a gente marcou uma reunião, foi assim, marcou, fui, a gente conversou, alinhamos quais são as expectativas dela, quais são as minhas. E aí ela falou que quer entrar para o negócio, para mim, que ela quer saber o valor da precificação das cotas do escritório de contabilidade. Né? Então, assim, de fato, gente, a EC, ela existe e tem gente querendo entrar para ela também, porque vê também valor nela. E é isso. Eu tinha colocado 2 clientes por mês. 2 pessoas me procuraram já esse mês. E assim, eu tenho muita certeza que eu só não fechei esses 2 contratos porque eu não fiz a reunião com eles de fechamento e tudo mais. Que é uma colega que é médica e um outro colega que vai abrir para a área de engenharia. Então, assim, ele já até mandou, ele só mandou assim, falou assim, olha, preciso abrir uma empresa, já me manda a documentação, me passa os valores dos seus honorários, que eu já te mando a documentação aqui e tal, assim, ele nem pela confiança mesmo, sabe? Então, essa é certeza já. E aí tem mais essa colega médica também, que também exige uma bastante de mim. Eu acho que por isso que eu tô postergando talvez com ela, assim. Mas enfim, é isso. E assim, tá andando, fiz uma reunião sozinha pela primeira vez com a minha empresa maior que eu tenho. Essa semana foi desafiador. É, É isso, precifiquei, levantei todos os contatos que eu tenho hoje na EC também, fiz isso essa semana, consegui visualizar a parte financeira real dela que estava passando, e é isso, gente, foi uma semana boa. Que bom. E aí a gente vê que o escritório está caminhando para sair do online, né? Pois é, tá. Está caminhando para ganhar uma sede não só fictícia, mas real aí na capital. Física mesmo, Aí na capital. E eu fico muito feliz. Parabéns, eu acho que esse é o movimento. A gente está numa energia de realização muito grande. Hoje eu conversei com a Michelle, tive lá, ela tá super feliz que vai entregar a meta, tá trabalhando e tudo desenhado. Falta, se ela bater mais a meta amanhã e depois ela entrega a meta de vendas do mês. Então a gente vê o nosso movimento dando resultado, né? sim. Aqui da minha parte também está muito movimentado, bastante trabalho, tem fechado bastante contratos, inclusive a semana passada fechei um contrato, a gente está em vias de assinar, porque não é um contrato pequeno, é um contrato de longo prazo, de 12 meses, e que é acima de 3 dígitos aí, né? Então, um contrato como esse demora um pouquinho, mas também está acontecendo. Então, e hoje eu fui numa reunião no final do dia e recebi uma parceria que aí nós já vamos para casa dos 6 dígitos. Amém, Então, olha aí. proposta de parceria, estou atrás de abrir as portas, isso foi a primeira conversa, mas agora eu vou focar minhas energias e aí sim, Raízes e Riquezas ganha um braço totalmente estratégico, parceiro aí de grandes entidades no estado do Mato Grosso, e possibilidades de faturar aquele sonho, sabe aquele sonho? Eu até fiz um vídeo, não postei Reels. Aquele faturamento de 70 mil ficou para trás, o de 100 ficou para trás, e agora a gente vai para a casa dos 6 dígitos aí, de maneira inimaginável. Mas a grande questão é que eu preciso sentar para fazer o planejamento estratégico, porque há 2 meses atrás, quando a empresa realmente nasceu, né, minha contadora, o planejamento era para faturar 20 mil, aí depois foi para 100, e agora eu preciso preparar a minha empresa para faturar 500 mil reais. Então, tudo está acontecendo numa escala muito rápida. Mas por quê? Por conta do nosso movimento, por conta da energia desse campo. Vocês devem estar curiosos pela imersão que eu fiz final de semana, da comunicação sistêmica Muito. e gravação de podcast, banho de rio na Chapada para limpar o velho e abrir o novo,
sabe, exercícios de constelação, campo de constelação lá entre mulheres, foi um momento muito forte. E vocês conseguem perceber alguma coisa diferente nesse slide da apresentação? A baleia já não tá tão baleia. Ela tá meio peixe. Não que a baleia não é um peixe, né? Aliás, ela é um mamífero, né? Na verdade, aqui, o arquétipo do Áurea é o tubarão. É, o tubarão. E lembra que nós começamos com o título de empresária áurea? Aham. Ah, do TDAH. Agora a gente muda o áurea. Eu recebi dentro do movimento sistêmico que eu fiz, eu recebi a mensagem de que eu estava fechando muito o áurea. E que o áurea, acho que quando eu convidei vocês, eu expliquei o que era isso, né? O áurea eu recebi de presente numa imersão de coach sistêmico e quântico lá em São Paulo, no Alphaville, o mês passado. E esse é um projeto que ele transcende o meu propósito pessoal. Esse aqui é uma missão, porque a logo, o arquétipo, tudo foi entregue através de uma meditação, acessando. E lá eu acessei de novo a informação que eu não poderia fechar o Áurea, que era só para empresárias. Qualquer mulher que exerça alguma liderança, que precise da liderança para desenvolver na sua vida, ela é bem-vinda aqui. E aí, quando eu abri o campo da constelação, veio inclusive as minhas ex-colegas bancárias, que eu estava restringindo e que eu tinha a missão também de ajudar as mulheres no sistema financeiro a se tornarem líderes não só dos seus cargos profissionais, a dar ferramentas para elas, um ambiente seguro, né, para que elas também se desenvolvam. Então, eu alterei o nome do nosso projeto, porque como líder áurea, a gente abre as portas para quem quiser fazer parte do nosso clã. E aquilo que a Lu falou, nossa, gente, a Mônica, eu nem conheço vocês pessoalmente, mas assim, eu já gosto tanto. Sim. É essa a cultura que a gente tem que levar. É um lugar, uma ambiência onde qualquer mulher que chega, ela se sinta acolhida, ela se sinta segura para falar do que deu certo, do que deu errado e se desenvolver aqui dentro. Então, a partir de hoje, o Áurea não é só para empresária, mas é para qualquer mulher que precise desenvolver competências e habilidades para liderar a sua vida, para liderar a sua cadeira profissional e também a tua empresa. Então, aqui é um espaço onde nós vamos desenvolver a liderança de todas as membros do clã. Então, diante disso, né? Hoje a gente teve as 3 primeiras aulas, a gente explorou mentalidade, alta liderança, a zona de genialidade, e hoje a gente vai focar numa coisa que eu sempre falo nas minhas mentorias financeiras, que CPF e CNPJ precisam ser apartados. Não podemos, né, ter CPF e CNPJ juntos. Então, quando a gente fala deixa eu abrir aqui. Quando a gente fala de liderança, a alma é entender como que eu foco e eu consigo separar o meu negócio, permitindo que eu tenha uma alma livre para viver a minha vida, desfrutar a minha vida. Então, onde começa o seu negócio e onde termina você? E a pergunta que até eu fiz e deixei aqui é: você chama a atenção do seu negócio para você
Ou hoje, se você se afastar da tua empresa, do teu cargo, da sua posição, ela continua sem você. Conseguem responder? A minha, se eu sair, não existe mais. A minha vai existir bem meia boca. Pois é, a Igual foi esse minha, final de semana. pois a Thalia veio de uma experiência, né? Ela saiu Sim. e ela sente que o negócio dela para. Hoje eu estou na posição de que se eu saio do meu negócio, ele para. Mas eu já tenho dentro do meu planejamento estratégico começar a trazer pessoas para desenvolver. Por quê? Para fechar contratos de 100 mil, 150 mil, 200, 300 mil reais, eu preciso ter uma equipe estruturada para poder sustentar esse negócio quando eu esteja fora. Então, dentro do meu desenho, do meu novo desenho estratégico, eu vou trazer isso. Por quê? Aonde termina? A gente tem que ver que o CPF, é por isso que eu falo que uma empresa que nasce para crescer, ela não pode começar no meio. Ela não pode ser MEI. Porque, primeiro, o MEI ele é limitado ao faturamento. Então, você já manda para o universo que eu estou limitado. Aí teve uma empresária que está com a gente que falou assim: ah, mas eu tenho 2 MEI, um no meu nome e outro no nome do meu marido. 2 limitados. É esse o pensamento, Thalia. 2 limitados. E aí o que surge? Um emaranhamento. Por quê? Você compreende? Fala para nós, contadora, como é que começa, como que é o CNPJ do MEI? Começa pelo quê? Tá fechado. O MEI começa pelo CPF da pessoa. Tanto que se você adquirir alguma dívida com o MEI, ele vai para o seu CPF. Entendeu? Vai para o CPF da pessoa. Que Ou seja, ela é só absurdo. uma forma ali, entre aspas, de você poder fazer a sua operação, mas mascarada. Mascarando o seu CPF, mas é o seu CPF que está ali na frente. Exatamente. Compreende? Tem a visão do emaranhamento, que é ter um CNPJ que é MEI? Ele começa a descrição. Você não consegue colocar razão social, Nome fantasia. nome fantasia. Ele é o início do seu CPF e o seu nome. Então, você se limita para crescer, você cria um CNPJ emaranhado com a sua identidade pessoal. E o que é o emaranhamento? Para quem viveu o processo de consultoria, de mentoria individual, a gente trabalha o quê? CPF. A mentoria é CPF. A gente olha para os emaranhamentos familiares, as raízes, as crenças, os traumas, toda a parte que impede um CPF de se tornar forte para você ter uma empresa forte. Ok? Quando eu abro uma empresa com o MEI ligado ao meu CPF, energeticamente, eu emaranho o meu negócio com as minhas crenças, padrões, pensamentos e todo o rolê da minha família. Todo. Ele vem para a carga empresarial. Então, quando surge esse emaranhamento da identidade pessoal e a mistura com a empresa, impedindo o crescimento, você faz um mix, uma composição de metas não são atingidas, elas se tornam o quê? O julgamento pessoal e dificulta a evolução. Porque você está ali, ó, preso no eu. Toda a energia da empresa ela está concentrada na pessoa. Ela não tem uma alma empresarial e toda empresa tem uma alma.
Tanto é que a gente faz constelações familiares. Se você quiser fazer um mapa astral do nascimento da sua empresa, você faz. Tem várias terapias energéticas, inclusive, que você faz o quê? No CNPJ. Limpeza energética do CNPJ. Tem todo um quê? Por quê? Ali nasce e uma empresa. E outra coisa que é diferente, tá? Pessoas têm propósitos, empresas têm missão. Existe uma diferença de você ter um CPF, né? E você ter o CNPJ. Lembre-se disso. Pessoas sim têm propósitos, empresas têm missão. Primeira coisa. E aí a gente vai dividindo parte a parte. Outra coisa que é importante quando a gente fala de alma de uma empresa, separar a energia masculina e o feminino, porque aí a gente cria um equilíbrio e cria uma empresa sistêmica. Mas como assim, Fabi? Feminino e o masculino? A polaridade masculina, ela é aquela da ação, aquela que vai para o mundo. Hoje eu não falei, eu fui para uma reunião com um parceiro, saí de lá com uma oportunidade de negócio que está no mercado, uma demanda. Cheguei em casa, já falei para o meu marido, eu preciso de um profissional assim, 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 para trazer para a minha operação, para eu poder ir atrás de fechar esse contrato. Ele falou, eu tenho. Liga para ele agora. Ligou para o cara, falei, ó, o negócio é o seguinte, quer ganhar dinheiro? Quero. Tenho uma coisa quente na mão, assim, assim, assim. Topa vir comigo? Topo. Beleza, eu já tenho a pessoa. Então, agora eu vou entrar em contato com a quem precisa do serviço, me colocar a serviço e trazer essa pessoa e plugar aqui. Quando eu faço esse movimento de bater na porta, fazer uma reunião, levantar uma oportunidade, correr atrás de uma pessoa com habilidade e competência que eu não tenho para fazer esse serviço, eu estou na polaridade masculina ou feminina? Masculina? Exatamente. O masculino é aquele que vai atrás, busca, vai para o mundo, levanta oportunidade, negocia, fala com um, fala com outro. Essa energia do externo. Quando eu fechar esse contrato, eu negociar, ele dá certo, estamos aqui, botou para dentro, é eu, a equipe. Agora, eu preciso o quê? Fazer reunião de equipe, saber como que a estratégia para desenvolver isso, quem são as pessoas que vai fazer, quem eu vou contratar para colocar para emitir laudo, quem isso, quem aquilo outro. Aí eu vou automaticamente para a polaridade feminina. Porque na polaridade feminina é que eu tenho visão e propósito. E eu sustento o que o masculino foi lá e buscou. Consegue entender a diferença quando você transita entre os dois polos? Então, assim eu cultivo uma alma, né? Eu tenho a intuição. A parte feminina é aquela do sentir, que eu intuo, que eu mantenho as pessoas engajadas, que eu trago todo mundo para cá e a gente sustenta o projeto. O masculino não. Ele vai lá, ele executa, ele busca, ele define os limites. Alguma de vocês aqui tem dúvida que eu sei impor limites? E você, eu não tenho dúvida. Porque a minha energia, eu já tenho uma polaridade masculina muito alta. Eu preciso, esse final de semana eu fui o quê? Eu fui trabalhar o meu feminino e voltei de lá. Por isso que eu fiz essa aula, para a gente equilibrar a energia. Porque uma mulher líder, ela precisa ter uma liderança masculina de ir lá buscar, fazer, realizar e deixar ser guiada pela intuição, pelo sentir, pelo sustentar, para poder trazer uma empresa próspera e abundante. Então, a interação é o quê? Integrar essas duas polaridades. Você cria um negócio sistêmico transitando entre uma e outra. Então, a hora de eu ir buscar parceria, crescer, faturar mais, trabalhar mais, eu vou no masculino.
a hora que eu sustento, que eu faço a criatividade, que eu lido com equipe, que eu trato as pessoas, eu estou no meu feminino. Integrando essas duas polaridades, o yin e o yang, a energia feminina e a energia masculina, eu sustento um negócio. Então, primeiro, recapitulando, eu preciso separar o meu CPF do meu CNPJ, entender que meu CNPJ ele tem uma alma do negócio que é alimentado pela minha pessoa, mas que eu preciso ter essa distinção. Eu não posso ser a minha empresa, eu não posso ser a única que mantém. Como que eu consigo isso? Planejamento, com estratégia, com previsibilidade, com processos. Então, desenhar os processos, a Evelyn trouxe aqui, né? Ah, eu estou vendo a minha carteira de clientes, estou levantando as informações para o quê? Para eu precificar as cotas do meu escritório. Porque eu achei uma sócia que está disposta a pagar para entrar aqui dentro. Show de bola? Perfeito. Então, dar alma ao negócio é você integrar, primeiro, a sua pessoa, segundo, a missão da sua empresa, terceiro, entender qual que é a energia que você precisa transitar para trazer ela. E quando eu pergunto para vocês, você inspira pessoas hoje? Você é inspiração para as pessoas que trabalham com vocês? Eu vejo que sim. Eu também vejo que sim. E é isso. Porque quando eu dou alma ao meu negócio, as pessoas olham para mim e se sentem inspirada. Aí a gente começa a o quê? Se tornar magnética. O que torna a gente magnética é o feminino. Esse é um ponto. Por que que eu fui para lá, postei os stories, movimentei meu Instagram e um monte de gente me ligou marcando reunião essa semana? Mas um monte de gente. Eu tô com a agenda assim, ó, de reunião para fechar. Porque eu me tornei feminina, eu me tornei magnética e eu me conectei com outras mulheres. Inclusive, até eu não falei, deu no campo que eu. E realmente, eu tinha saído do banco e eu virei as costas para as minhas ex-colegas e foquei aqui na minha empresa, construí o meu negócio e eu não olhei para elas mais. E no campo veio o sentimento de raiva. No meu subconsciente, eu tinha uma raiva que eu não queria nem olhar, não era para elas, na verdade era para a instituição, não quero mais olhar para isso, vou escrever uma história nova, de certa forma, né? E ali veio elas repelindo a mim, porque elas viam que eu sentia raiva delas. Olha o que louco veio no campo. Eu fiz um movimento de integrar, isso foi no sábado à tarde, eu integrei, fiz um movimento de acolher, decidi que eu ia mudar o nome, que eu ia abrir o Áurea para qualquer líder, qualquer mulher que quisesse trabalhar a liderança de sua vida. Quando eu fui para o quarto e eu peguei meu celular, adivinha? Uma ex-colega do Itaú tinha me passado mensagem que eu era uma inspiração para elas, para ela, que ela me acompanhava, que ela ficava encantada de ver o quanto que eu estava estudando, o quanto que eu estava desenvolvendo, com os movimentos que eu estava fazendo com vocês, as palestras, e falou assim: eu quero um horário contigo, porque eu vi que você está com essa parte terapêutica e eu estou precisando. E detalhe, eu vi no LinkedIn, no decorrer da semana passada, que ela foi promovida, ela assumiu um cargo novo. Vocês têm dúvida que quando eu integrei essas mulheres, eu atraí elas? Foi instantâneo. Eu não olhei o horário da mensagem, eu não lembro se foi no mesmo horário que eu estava fazendo o movimento ali do campo da constelação, mas foi muito em seguida. Tipo, eu terminei, a gente fez lá, fui pro quarto tomar banho, me arrumar, tava lá a mensagem dela. Então, quando a gente dá alma ao negócio, quando você aprende a ser magnética,
E no caso da Thalia, isso é muito forte, porque ela lida praticamente 100% com mulheres, né, Thalia? O salão é mais mulheres, você não atende homem. Não, só mulheres. E é isso aí, é muito verdade. Porque quando a gente pensa assim, em certos tipos de cliente e tudo, a gente começa a atrair. Eu teve uma fase de muita transição que, assim, algumas clientes foram embora e aquilo me deixava muito tensionada. Mas depois eu fui vendo que elas era necessário elas irem para vir novos. E quando vem novo, veio tudo aquilo que eu queria, que era aumentar valor, né, valor em real, né, e tudo. Sim, não só os valores em reais, mas assim, esse era o mais importante para mim naquele momento. É o que eu precisava. E foi bem, bem legal isso. Você está falando aí, estou me identificando bastante. Que bacana. E aí, a outra pergunta que eu falo é: você tem a chama acesa para iluminar o seu negócio? O quanto você acredita naquilo que você faz, na missão da sua empresa? Aí a gente fala, lembra que pessoa física tem propósito, CNPJ tem missão, mas o meu propósito está em alinhamento, alinhado com a minha missão, a missão da minha empresa? Se eu tenho um propósito que é diferente da missão da minha empresa, vai dar uma desconexão. Uma coisa tem que estar interconectada com a outra, porque aí você acende a sua chama pessoal. O meu CPF não pode ser emaranhado com o meu CNPJ, mas a minha chama pessoal tem que estar em qualquer lugar da minha empresa que a pessoa entre. Vocês têm dúvida que Raízes e Riqueza, qualquer pessoa que chegar ali, ela vai atrelar a minha chama de vida, a minha força vital, a minha energia vital? Porque o meu propósito de vida gerou a missão de Raízes e Riquezas. E nasceu essa empresa. Então, essa é as ações e atitudes para que você dê alma ao seu negócio. Outra pergunta: você olha só para o seu negócio ou você olha o seu negócio como parte de algo maior? Você consegue visualizar a sua empresa como participante de algo muito maior? De uma missão maior? Eu enxergo, mas às vezes eu crio algumas barreiras para isso. Eu imagino ela maior, eu imagino, né, pessoas comigo trabalhando e tudo, crescendo, mas às vezes parece que eu acabo retraindo isso por medo. Aí já veio a resposta. Eu já ia perguntar o porquê. É o medo. É o medo. Então, quando a gente olha, lembra daqueles sabotadores que a gente fez? Sim. Nós temos que estar olhando o tempo inteiro como líder da nossa empresa, como líder da nossa vida, como líder da nossa posição profissional, para os sabotadores. Porque são eles que vão interferir na hora de você colocar a sua essência, a sua alma dentro do seu negócio. Porque lembra dos emaranhados? Os emaranhados te impedem de pôr alma no seu negócio. Emaranhados de feridas de rejeição, de abandono. Então, eu não prospecto cliente, por quê? Se eu pegar o telefone, ligar e convidar ele, marcar uma reunião, falar do meu trabalho, ele pode dizer não. E por conta das minhas dores, dos meus traumas, eu prefiro o quê? Nem prospectar. Porque eu vou ter que lidar com essa ferida Nossa, aberta. faz muito sentido. Eu não vou lá e ofereço um serviço para o meu cliente, fecho o meu cliente, por quê? Se eu fechar mais clientes,
Ou passar pelo que a Thalia trouxe aqui de exemplo. Teve uma época que os clientes deixaram ela. Se ela não tiver muito bem resolvido, o que vai disparar dentro dela? A ferida do abandono. E aí o que acontece? A estima cai, ela vai desanimar, ela vai ter medo de expandir. Por quê? Porque eu estou olhando para o eu não estou olhando para o nós, eu não estou olhando para algo maior que o meu negócio representa no mundo. Então, quando uma empresa tem missão e quando eu tenho claro o meu planejamento, da onde eu quero chegar, da posição de algo maior do que a minha empresa, eu não me desanimo. Quando as coisas acontecem, eu persisto. Posso compartilhar uma coisa agora que eu lembrei? Pode. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tinha um cliente que eu já estava trabalhando com a contabilidade, mas eu tinha pouquinhos clientes, né? E eram bem clientes eram amigos e tal, enfim. E aí aconteceu de ter um erro, um atraso no envio de contratação de uma funcionária desse cliente. E aí esse cliente estava crescendo a empresa e tal, então ele não podia dar espaço para o erro, né? Por exemplo, uma multa trabalhista, essas coisas. E aí, na época, ele tomou a decisão de fazer o distrato comigo. E assim, a gente era muito amigo. Muito amigo. E assim, quando ele veio para falar, né, de que iria procurar uma outra contabilidade, ele até teve todo um cuidado, né? Ele, não, porque a gente vai fazer em permuta também com essa outra contabilidade e tal. Mas eu quero que você entenda que não é questão da sua amizade, mas é o seu trabalho, né? Eu não posso colocar a minha empresa nesse momento nesse risco. Eu entendo que você errou e que você não iria errar mais comigo, que você não fez isso propositalmente, mas eu preciso sair nesse momento. Eu espero que você entenda. E assim, ele foi muito tranquilo. E assim, eu lembro que eu comecei a chorar e eu falei assim, por favor, não sai, eu vou arrumar isso. Assim, sabe, eu supliquei para ele ficar comigo. Eu supliquei. E ele falou assim, não, eu preciso levar para uma outra contabilidade, amiga, não tem como, realmente, é para o seu bem, eu preciso fazer isso. E aí ele foi para essa outra contabilidade. E assim, aquilo me travou, olhando isso, eu estou prestando atenção, identificando agora isso, tá? Porque eu não tinha parado para prestar atenção nisso. E isso me travou que, assim, depois desses 2 anos, esse ano de 2026, que eu fui levantar novamente e falar, não, eu vou mexer com a contabilidade. E quem foi a pessoa que trouxe o meu cliente, que me deu esse start de tipo assim, cara, você é capaz? Foi ele. Ele me indicou o meu maior cliente que eu tenho hoje, né? Então, assim, eu vi que realmente, às vezes, né? Então, assim, às vezes um cliente ele sai, mas é para algo melhor vir e a gente tem que entender. Só que, assim, despertou em mim na época a ferida do abandono, que é uma ferida que eu tenho, né? Eu estou aí ainda. E despertou nisso em mim. E naquela época eu fiquei muito, assim, me afetou bastante na época, né? E aí hoje, olhando, eu vejo como que a volta que tudo isso deu. Então, tipo assim, até hoje, inclusive, ele já falou de voltar a fazer a contabilidade comigo, que a contabilidade que ele tá hoje não entregava o que eu entregava quando ele estava comigo e tal. E, enfim, é isso. Só queria compartilhar essa questão aí que me veio aqui agora, que aconteceu. Belo exemplo. Belo exemplo. Porque naquele momento que você suplicou para ele, sabe o que veio à tona, né? A criança. Sim, eu chorei. Eu lembro perfeitamente o dia, assim, sabe? A gente conversando, ele, não, mas eu preciso sair e tal, eu preciso registrar as meninas, eu preciso de um escritório com uma estrutura, eu sei que você atende a gente, mas é na amizade, então, assim, às vezes eu vou precisar de mais alguma coisa que você não vai poder oferecer, né? Ele foi muito sincero, muito parceiro, né, comigo na época. Eu vejo ele foi muito maduro para lidar com essa situação, de ver realmente a necessidade do negócio dele e sair. E ele fez bem, né? Porque realmente não. Depois daquilo eu me amadureci bastante, né, inclusive. Então, toda vez que eu volto na minha criança, que eu misturo, que eu me emaranho com a minha empresa, com o CNPJ, eu vivo na esfera do ego,
Eu aciono, eu vivo na ferida emocional e eu travo o meu negócio. Então, o verdadeiro negócio com alma, ele tem vida própria. Independente do que aconteça, dos gatilhos que disparem em mim, se aquilo foi ou não, né? Eu, na minha cadeira de empresária, como adulta, eu vou passar acima dessa dor, acima dessa ferida emocional e vou dar sequência no meu negócio, porque ele se torna sistêmico. O CNPJ ele está blindado dos meus emaranhados pessoais. Então, com valores e visão que transcendem a presença do fundador. Por isso é que as empresas têm que entender que ela faz parte de algo muito maior. Então, a visão e os valores de uma empresa precisa estar muito bem claro, porque aí eu sei qual é a minha missão e eu não deixo que um cliente que vai embora, um cliente que está insatisfeito e fale alguma coisa, impacte o desenvolver do meu trabalho. Eu crescer e prospectar novos clientes, eu continuar atendendo bem os meus clientes. E a Evelyn trouxe na fala dela que isso que travou ela por quase 2 anos, sem prospectar novos clientes. Então, quando a gente tem a essência do negócio independente, nós começamos a o quê? A ver uma empresa que nasce para prosperar, para crescer. Porque você tem um ecossistema e, principalmente, você está blindada. Existe uma. Você pertence àquele negócio, o seu propósito está alinhado à sua missão, mas as suas dores, os seus emaranhados, não se misturam com a tua empresa. Então, o diagnóstico do emaranhamento, né? Quando a gente identifica a confusão de identidade, e aqui a gente começa lá por a divisão do Prolabore. Eu sempre falei para a Evelyn nas consultorias que a gente fez em parceria, primeira coisa que eu coloco dentro do diagnóstico, fortalecer o CPF para ter um CNPJ forte. Segundo ponto, todo sócio tem que ter Prolabore, mesmo que seja um salário mínimo, e que lá na frente, por distribuição de resultado, você pegue e justifique a valor maior. Mas você tem que ter um holerite. Por quê? O sócio que ele não tem desenhado uma distribuição de resultado, um Prolabore, ele desequilibra. Ele dá demais para a empresa e o quê? Recebe de menos. Ele vive numa energia de escassez, não tem equilíbrio. Então, a tua empresa, ela tem que remunerar, mesmo que seja eu presa. A meta, avalia se você reage como líder, uma líder madura, ou se você retorna ao papel de criança, que se cobra, que impacta o seu desempenho e decisões. Quando eu coloco uma meta de faturamento, como a Evelyn trouxe, eu coloquei 2 clientes por mês para trazer para o escritório. Quando eu não entrego a minha meta e eu fico me culpando, eu fico me lamentando, eu fico cobrando o que eu não fiz, choramingando, eu estou na criança. E lembra, criança não gera riqueza, criança não faz dinheiro, criança não gera empresa. Para você dirigir um carro hoje, né, legalmente no Brasil, o que você precisa ter? Ser maior de idade. Primeiro, ser maior de idade. Depois, Ter um trabalho para comprar o carro. comprar o carro. Mas comprar o carro, até que não. Você pode dirigir o carro de outras pessoas, mas o que você precisa para dirigir um É carro? habilitado. Precisa ter a CNH. Então, as pessoas ficam maior de idade, faz autoescola e tira uma CNH para dirigir um veículo. Mas para dirigir uma empresa, ela faz o quê, meu povo? Ela vai por vozes da cabeça, de fé, e acha que vai dar tudo certo. Por isso
Qual que é, minha contadora, o índice de empresas que fecham nos primeiros 2 anos? 80%, não é? 80%. Porque é simplesmente assim, a pessoa decide, ela saiu, pegou um FGTS, pegou um valor ou recebeu algum dinheiro que ela juntou ali e ela decide empreender. Ela não se capacita, ela não se desenvolve, ela simplesmente vai lá e abre um negócio. E aí, da maneira que ela considera certo, ela vai, o negócio começa a crescer, ela já mistura CPF com CNPJ, não tem um Prolabore, não tem um limitador de gasto, não sabe qual que é a sua margem, e vai para lá. Não tem uma gestão financeira eficiente e só descamba. E aí depois ela quer ter sucesso. Não se preparou, não se capacitou, não está aqui no Áurea para ser líder do seu negócio. Então, para liderar, tem que ter preparo, tem que buscar desenvolver habilidades e competências, porque aí você entra na cadeira de empresária, assume o teu papel e com muita responsabilidade você vai fazendo os ajustes. Você tem a disciplina de sentar e fazer um planejamento estratégico, você tem a disciplina de toda terça-feira estar aqui buscando habilidades e competências para desenvolver o seu negócio, você participa de ambientes que vão te levar a crescer. Você começa o seu movimento de desenvolver com raízes fortes. Porque o que sustenta uma árvore frondosa como essa são o quê? As raízes. Então você fortalece as suas raízes para continuar crescendo e perpetuando o legado. E a identidade? Pergunte-se se o que pertence ao negócio é o que é a sua identidade pessoal ou se é o valor que você gera, a posição da sua empresa no mundo. Lembra que o dinheiro ele não vem de você captar mais cliente? Pelo contrário, você tem que usar o dinheiro em favor da vida, entender por que aquele ciclo de dinheiro vai entrar, o porquê que você quer captar mais 2 clientes por mês, o porquê que eu vou atender mais 10 clientes essa semana, por que eu vou vender mais meu produto essa semana, o porquê que eu vou crescer a minha carteira. Por quê? Porque eu quero gerar valor na vida dessas pessoas. Então, eu quero fazer uma contabilidade diferente, eu quero fazer uma consultoria contábil, eu não quero só gerar guia e mandar todo mês. A Thalia, eu quero ter um atendimento personalizado, eu quero fazer com que elas cheguem aqui e se sintam lindas, maravilhosas, eu quero que elas tenham uma estima restaurada. Qual que é o valor, a transformação que eu quero gerar na vida do meu cliente? Ana Capri, eu quero que ela venha e ela compre mais calçados aqui, porque eu quero que ela se sinta elegante e confortável, que é a pegada da marca. Alumimos. Bom, eu quero entregar uma cesta de presente, porque eu quero levar a pessoa a sentir emoção do momento, se sentir amada, pertencente, valorizada, porque é o aniversário dela, porque é um aniversário de casamento, é uma data especial. A Cris, com o seu pudim, eu quero levar o meu pudim, porque eu sei que eu entrego algo saboroso, que tem gosto de vó, que todas as vezes que a pessoa comer aquele pudim, ela vai ter uma lembrança na infância. Rapaz, eu vou me tornar a pessoa que mais vai vender pudim, porque eu entendi o que eu causo, o efeito que eu causo nas pessoas. Quando eu entendo o efeito, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito claro de pessoas. E o meu negócio cresce sistemicamente. Eu começo a gerar valor na vida da pessoa. Então, o que você precisa fazer para assumir que é uma empresária bem-sucedida? Aquela empresária que você deseja ser. Liderança em ação. Então, primeiro, autoliderança, que foi aquilo que a gente falou. Segundo, dar alma à minha empresa. Dar autonomia ao meu negócio para promover crescimento. Entender que eu sou quem dá a energia de vida dessa empresa. Que o meu propósito está alinhado à minha missão, mas que eu preciso trazer pessoas, eu preciso abrir para uma sócia, eu preciso abrir para um parceiro, eu preciso contratar um estagiário, eu preciso contratar uma pessoa para tocar o meu financeiro, né, Thalia? Porque eu sei que eu não gosto de planilhas.
e focar naquilo que é a minha alma, que é a minha essência, que é o meu propósito, porque eu dou força e ação na visão da minha empresa. Então, a separação é necessária. É um ato maduro de liderança e desenvolvimento de negócio. Porque o que que tem também? Quantos empresários, e isso eu estou falando assim de empresas muito grandes que eu já atendi como gerente. Tá lá, empresas com 10, 15, 20 anos e o sócio ainda é tudo. Ele monopoliza, ele tem aquilo tudo na mão, ele se concentra e ele se sente o pilar da operação. Isso é pesado para a pessoa que carrega uma empresa assim durante tantos anos e também é pesado para as pessoas que trabalham lá. E aí você vai olhar, o turnover da empresa é muito grande, não para ninguém para trabalhar, carteira de clientes também não se sustenta, é aquele vai e vem de cliente. Por quê? Está tudo concentrado no dono, para que precisa de mais alguém se é só ele que faz? Ele não valoriza as pessoas que fazem parte dessa esfera. Então, a separação ela é necessária e ela traz maturidade para a empresa. E impacto e liderança. O seu negócio precisa ter uma alma e identidade própria. Eu falo que Raiz e Riquezas foi parido. Ele foi gestado, ele foi, né, eu desenhei o brand antes de abrir o meu CNPJ. Eu cometi o erro de abrir um MEI, não é, minha contadora? Abri um MEI porque eu era CLT, eu falei, vou abrir um MEI para poder começar a. E eu estava limitando o meu crescimento, porque não era meu plano A, era meu plano B. E o plano B ele tinha limite. Aí eu encerrei o CNPJ e fui lidar com as minhas mazelas, o luto de sair de uma carreira de quase 23 anos e olhar para a incerteza que é ser uma empresária, porque eu estava com um sonho, um brand e um propósito. Eu ainda não tinha clientes para me levar a realizar aquele sonho. A partir do momento que eu falei, não, agora vamos abrir a empresa. Pau, abri a empresa em abril. Maio já faturou. Junho, a minha empresa começou a ter alma. Julho, a minha empresa tem presença e crescimento. Então, esse é o impacto da liberdade de negócio quando você tem uma empresa com liderança própria. E como que a gente vai desenhar esse mapa da separação para as senhoras? Como construir uma empresa sistêmica? Aqui a gente começa. Por que a linha do tempo está só em 2026? Porque a gente tem aí 5 meses pela frente. Vocês começaram a jornada de autoconhecimento. Nós estamos trabalhando no primeiro trimestre agora. Eu vou passar na próxima semana a data para a gente fazer o nosso encontro presencial. Eu estou querendo levar vocês lá para a Chapada também, para a gente fazer um combo, né? Vamos falar de negócios, vamos desenvolver competências, mas vamos também cuidar do CPF, viver um momento assim extraordinário para comemorar o nosso trimestre, que vai ser esplendoroso, todo mundo crescendo. Então, a gente estabelece metas claras, ali a gente vai realinhar, avaliar o que nós conseguimos no primeiro trimestre e afiar o machado para o último trimestre do ano. Vamos reconhecer o quanto a gente se desenvolveu, o quanto nós trouxemos autonomia para o nosso negócio, para a nossa jornada, e fazer um compromisso com uma ação real. Então, a gente fecha 2016 e, assim, nós começamos num momento muito oportuno, no primeiro mês do segundo semestre, que dá tempo da gente fazer uma jornada maravilhosa. E no final de 2026, a gente faz a nossa reunião do ano para comemorar os resultados do semestre e o quê? Desenhar 2027. Porque as senhoras já estarão aí com 6 meses de desenvolvimento, com total capacidade e competência de explodir em 2027. Mais ainda. Então, a separação, ela abre o caminho do crescimento. Precisa ocorrer essa separação. Para vocês, o quê? Manterem um CPF que sustente, que tenha vida, sabe, que é humano, e uma empresa
que prospere, que gere riqueza, que impacte o mundo, que gere valor. Então, a alma sustenta a escalada para chegar até aquele cume. E como é que esse negócio vai acontecer? Se o negócio não são vocês, não sou eu, não sou eu, o que é a minha empresa? Cada uma consegue falar? A minha empresa, ela é solução. E tá no nome. Verdade. Está no nome. Ela é solução. Então a gente começa a desenhar a alma da sua empresa. Ela é solução para quê? Quem é a persona que busca solução? Ela é solução para aquelas pessoas que querem cuidar do seu negócio. Que estão crescendo, mas que querem alguém ali também cuidando desse crescimento. É isso. Percebe? É isso. Eis que nasce uma empresa com alma. Você começa a desenhar a alma da tua empresa. Thalia, atualizou algum hardware, algum software aí? Dei uma perdida aqui. Dei uma perdida. Você consegue ver a alma da tua empresa? Para que o Estúdio Martins nasceu? O que ele serve? Cara. O Estúdio Martins nasceu de um sonho de Deus para minha vida, porque eu mesmo não era o que eu queria, não. E realmente ele se tornou um sonho de Deus, né? Que eu hoje transformo, né? Beleza, eu vejo o sorriso das pessoas e isso é o que mais me traz, assim, aquele que eu tô fazendo o negócio certo, né? Que eu tô no lugar certo. Então, assim, não sei, seria essa a resposta? É você que tem as respostas. Eu dei uma perdida aqui, por isso, desculpa. Imagina. Mas a grande questão é que quando a gente separa a pessoa física, o nosso CPF do nosso CNPJ, a gente desenha processos. Quando a gente tem processos, quando a gente tem planejamento estratégico na nossa empresa, a gente não culpa mais pessoas e nem trago a culpa para mim. Quando algo dá errado dentro de uma empresa que tem essa separação e que eu tenho as pessoas contratadas por processos, eu tenho clareza dentro do meu negócio, eu tenho planejamento. Quando tudo dá errado, a culpa não é de pessoas e nem é minha culpa. São dos processos que eu desenhei e que estão falhos em algum momento. Então, quando eu faço um onboard de um cliente novo para dentro do meu escritório, qual é o processo que essa pessoa faz? Ela vai assinar o contrato, ela vai fazer o pagamento, ela assina o contrato, depois do contrato, a gente faz uma reunião de diagnóstico, depois da reunião de diagnóstico, recebo os documentos, faço a transferência do contador para cá. Entende que você tem que desenhar um processo? Se em algum momento desse processo falhou e o cliente ficou insatisfeito, é culpa minha? Não. É culpa do meu funcionário, do meu estagiário? Não. Alguma coisa deu errado no processo. Então a gente reavalia o processo, refaz, ajusta e segue o game.
para que aquele erro, aquela falha processual não aconteça novamente. Separando isso, eu estou o quê? Eu estou mitigando. Porque a Evelyn, quando trouxe esse exemplo, a culpa foi de quem? Por o cliente ter saído? Minha. Disparou imediatamente a ferida emocional. E a sua criança veio e ocupou totalmente o lugar da empresária. Mas na Então, quando eu... realidade, agora olhando, foi o processo. Se eu tivesse um processo na época de, assim, por exemplo, ele tinha já mandado a documentação da função. Eu já tinha. Ele tinha uma funcionária na época que eu tinha falado, olha, a gente tem que registrar e tal, né? Aí ele, não, vou. Mês que vem a gente vai registrar, e beleza. Aí ele mandou no outro mês a documentação da funcionária. E aí eu, na minha correria e tal, não estabeleci um tempo, um prazo para eu realizar aquela atividade. E a gente tem um prazo dentro da contabilidade para enviar as informações para o governo. Senão, só fica para o próximo mês. E aí acabou que passou essa data, eu não enviei, então acabou que o registro da carteira dela saiu no mês subsequente. Então ficou aquela questão, ela ficou um mês ali descoberta, achando que estava coberta previdenciariamente. Então, se acontecesse, por exemplo, algum acidente de trajeto com ela não estaria coberta. Entendeu? Como não tinha uma separação entre a pessoa física da Evelyn e a empresa, a EC Soluções, a culpada ficou você. Se você tivesse essa separação e desenhado os processos para sua empresa, você teria identificado que foi um erro de processo. Ajusta e segue a vida. Eu não travaria 2 anos sem captar cliente. Percebe? Por quê? Porque quando eu separo e desenho os processos da minha empresa, eu blindo meu CPF. Então, por isso que é muito importante ter essa separação. Contratar pessoas sem processos, acontece o que está acontecendo em muitas das áureas que estão aqui. Ah, contrata, aí depois fica insatisfeita, vai gerando atrito, conflito. Vocês viram lá no grupo, a Mônica está com problema lá de pessoal. Uhum. Por quê? Não tem processo. Eu não desenho o que a pessoa vai fazer. Então, eu seleciono a primeira que chega. E quando eu seleciono a primeira que chega, eu não mapeio competências. E aí, quem que é o culpado? A pessoa. Ou eu. Então, a gente identifica que tem emaranhado. Então, para a aula de hoje, senhoras, para quem vai assistir a gente posteriormente, reflita sobre isso. Existe a separação da sua pessoa, da alma da tua empresa, ou está tudo junto? Se está tudo junto, o que eu posso começar a fazer para ter essa distinção, para separar? Essa é uma pergunta que precisa estar o tempo inteiro na cabeça de vocês. O que você precisa fazer para assumir uma empresária bem-sucedida, uma empresa que separe a alma, o CNPJ, do CPF e do seu propósito? Separando isso, você vai começar a perceber que a prosperidade chega, novos clientes chega, expansão chega, crescimento de áreas de atividades que vocês nem estavam, as coisas começam a se resolver. E eu paro de lidar com tudo isso que é interno, que pertence ao eu, e começo a liderar uma empresa próspera, eu começo a liderar uma carreira bem-sucedida, e eu começo a liderar a minha vida. Não é só. Aqui a gente fala muito de pessoa física e negócio e CNPJ, mas isso é para a vida. Quando eu separo o meu contrato CLT, a minha posição como funcionária, como colaboradora, como gerente, o que for, do meu CPF, eu entendo que
existe um limite, eu entendo que existe uma alma ali, quando eu chego, qual é o processo que eu preciso executar. Eu executo aquele processo, automaticamente eu estou blindando o meu CPF. Para qualquer posição que você esteja, tem que existir a separação, que abre o caminho para o crescimento, para a prosperidade e o sucesso financeiro. Fez sentido para vocês? Muito sentido. Muito bom. Fez muito sentido, apesar de eu ter dispersado aqui no finalzinho. Que aconteceu um negocinho aqui, aí eu fiquei dispersa, mas fez muito sentido. E agora, como de praxe, uma frase ou uma palavra que, ou como diz, traduza essa aula de hoje, esse momento nosso. Missão. Missão. Olhar. E a minha palavra hoje é disciplina. Porque a gente precisa ter uma disciplina enorme para ter a autoliderança e para liderar um negócio. Separar as duas coisas aqui vai exigir de vocês, exige de mim uma disciplina e uma determinação a fazer. Mas o importante é que nós estamos aqui, semana a semana, tirando 1h30 do nosso tempo, e hoje vai ser um pouco menos, porque tem menos pessoas ali para abertura. Mas é isso que vai fazer com que eu garanto que muitas de vocês não tiravam 1h30 por semana para olhar e desenvolver competências para liderar o seu negócio, para crescer a sua empresa. Mas nem meia hora. E assim, eu tenho visto muita diferença, sabe, Fabiana? Porque desde quando começamos com o Áureo, porque eu de fato tenho olhado para o escritório agora como uma empresa, né? Assim como eu olho para a empresa dos meus clientes, agora eu estou olhando para o escritório também dessa forma. Essa questão da disciplina, da autorresponsabilidade, tipo assim, não, eu tenho que fazer, se eu não fazer, ninguém vai fazer. Então eu tenho que sentar aqui, planilhar os clientes que eu tenho, alimentar o meu sistema aqui de gestão financeira do escritório, alinhar com o cliente, se o cliente pedir uma informação, tentar mandar, que eu tô com muito problema quanto a isso, às vezes de atender algum cliente no mesmo horário, de estar aqui. Então, assim, essa semana aqui vai ser complicada, por quê? A minha mãe tá aqui, né? E assim, só dela estar aqui já desorganiza toda a minha rotina. E aí, lá no meu trabalho também, a gente está com uma carga de processo muito alta. Então, as minhas irmãs chegam aqui na sexta-feira e eu tenho muita coisa da empresa para organizar. Né? Então, assim, eu tenho que elaborar os meus processos, eu tenho a missão para escrever aqui, eu coloquei já um monte de coisa aqui. Cada aula vai ficando tarefinha para me fazer. Então, eu tenho bastante coisa para fazer. E assim, eu parar e deixar minha mãe ali na sala, hoje é aniversário do meu melhor amigo, do Wesley, o pessoal tá lá na churrascaria comemorando. E eu falo, não, eu tenho aula. Aí eles falaram assim, onde que é a sua aula? Eu falei assim, é online. Vem assistindo no celular. E não, eu tenho uma aula, é importante, eu tenho que olhar para minha empresa, né? Então, para mim, estar aqui é muito gratificante para mim enquanto pessoa física e também para minha pessoa jurídica um olhar de autorresponsabilidade, de responsabilidade mesmo. E vocês vão perceber que agora a empresa vai. Tá indo. Eu olhei para ela. Tô enxergando ela agora. Eu Ela é vejo ela. E isso, eu começo o quê? A desenhar uma empresa, uma empresa sistêmica, uma empresa orgânica, uma empresa que tem propósito. E a mentalidade que eu quero que vocês tenham é justamente essa, de que vocês têm um lugar diferente no mundo. E que vocês estão construindo uma empresa feita para crescer e prosperar. Uhum. Então, quando a gente
por exemplo, se torna mãe. Eu sei que nenhuma de vocês são, mas as que são mãe vai entender. Quando você pare um filho, você não tem o compromisso, a disciplina de alimentar, de cuidar, dar banho, educar, proteger, até ele crescer. E depois que cresce, você o quê? Continua. E a empresa é a mesma coisa. É uma coisa que saiu de você. É uma extensão do seu propósito, é uma extensão da sua missão de alma. E você simplesmente abre uma empresa e deixa ela se criar. Imagina uma criança se criando sozinha. Como Morre. seria? Ia ser o menino lobo lá criado na mata do jeito que for. E assim está Se sendo a empresa. sobrevivesse, né? Se sobrevivesse. Exato. Então a analogia é essa. A gente pariu uma empresa, nós idealizamos um negócio, estamos aqui à frente e de repente estou deixando, ó, crescer do jeito que quiser. Cadê o meu zelo? Cadê o meu cuidado? Cadê os meus projetos, os meus sonhos? Então é isso, é aprender a cuidar disso, do que vocês têm, da cadeira que vocês sentaram, com muito carinho, com muita atenção, com muito zelo. E por hoje, nós encerramos por aqui, 10 minutinhos mais cedo, mas eu acho que foi uma aula como eu imaginei. Assim, eu vi que vocês caíram bastante fichas, para quem não é da época do orelhão, mas caiu muitas fichas aqui. E é uma aula que, para mim, eu desenhei essa aula ainda lá na Chapada. Por quê? Porque é o que eu estou vivendo. Eu tenho processo, a minha empresa tem missão, tem valor, tem tudo desenhado, mas agora ela chegou no momento de ir para o próximo nível. E eu preciso ter a disciplina de sentar, redesenhar tudo para o próximo nível. E é sempre assim. O meu foi com 60 dias. O de vocês pode ser com 1 ano, com 2, com 3, com 4, mas que agora em diante vocês vão ter essa percepção de quando que o negócio vai exigir de vocês o momento, a disciplina de sentar, redesenhar processo, redesenhar planejamento estratégico para o próximo nível. Porque uma empresa que cresce, bate 100 mil, bate 50 mil, ela tem que rever seu planejamento, seus processos para o próximo nível. Isso não acaba. É igual a criança. Primeiro ano, aprendeu a andar. Segundo ano, aprendeu a falar. Nananana, e você vai cuidando, conforme a evolução. Estamos ok? Estamos aqui. Compartilhe no grupo o que vocês acharam dessa aula para instigar a colega de vocês a assistirem, viu? Tá bom, pode deixar.